Se quiser mandar uma mensagem pra gente, uma pergunta, quiser saber algo sobre neurociência, né? Uma oportunidade única agora, vai no nosso site, no /live e compra Flowcoins. Não é blockchain. Flowcoins. Mas é uma Flowcoin, a gente tem a própria moeda. Um jeito do cara, Uau. ele compra... É como se fosse crédito na plataforma, tá ligado? Mas a gente no começo tinha pensado mesmo em fazer algo... Não, a gente ainda quer fazer. Só falta mesmo? tecnologia. Vou fazer no Rison. Bora. Com certeza. Deixa eu dar uma ideia para vocês aqui, pra gente começar o nosso papo. Vai. É o seguinte, tá rolando uma tendência que se chama a tendência dos tokens não fungíveis. Já ouviram falar? Já ouvi falar. Então, o que é isso? Você pode vincular um token a um determinado conteúdo ou o que você quiser. Então, por exemplo, pense num podcast, um episódio muito interessante. Tá? Então, esse episódio, você conecta ele a uma moeda específica, a um token específico. E esse token, pensa nos originais disso. Tá? Então, por exemplo, certamente você tem o material bruto, você tem tudo aquilo que, enfim, passou pelo after, passou pelo tratamento de som e etc. Pensa nesse material como o seu ativo. Esse material você sobe, por exemplo, num drive, tá bom? E ele está lá guardado. Esse material pode ser associado a esse token e esse token rifado, por assim dizer, vendido como um ativo dentro de um blockchain que seja o blockchain do próprio Flow. Então, por exemplo, isso é uma tendência muito comum. Então, você pega, sei lá, no Ethereum, né, que é uma estrutura básica, ou no Rison, ou qualquer outro, e você cria a sua própria moeda, tá bom? Então, tá ali o Flowcoin de verdade, tá? Uma moeda distribuída que depois, em algum momento, ela pode até surgir numa exchange. E você pode vincular os conteúdos específicos e, por assim dizer, vender esses conteúdos. Então, por exemplo, há 10 dias atrás, já foi uma semana, já o tempo voa. Um artista inglês vendeu um token não fungível associado a uma obra por um pouco mais de 60 milhões de dólares. Uma só, tá? Porra! O Elon Musk agora lançou, olha que engraçado, uma música. Não sei se vocês sabiam que o Elon Musk, que é o rei do caô mundial, né? Ele também, nas horas vagas, é DJ e criador, enfim, compositor. Tu não gosta do Elon Musk, cara? Não, eu adoro. Ali, ó. Não, eu adoro. Eu falei isso no sentido positivo, tá? Sim, Ele é o Mas é verdade, ele é o rei do caô. Ele é o cara que sabe se vender e vender suas iniciativas como ninguém nos dias atuais. Total. E ele próprio lançou um token não fungível de uma música sobre token não fungível. Olha que interessante. Acabou de sair isso. Eu li, acho que foi não lembro bem, na Forbes, em algum lugar. Mas pra você comprar música, você tem que comprar esse token. Você compra a propriedade intelectual da música, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, pensa assim. Pensa que você tem um cartãozinho, sei lá, de um jogo qualquer, de baralho. Então você vende aquela carta digital. Apesar do baralho, de todo mundo poder reproduzir uma foto. Você pode fazer quantas reproduções você quiser da foto digitalmente, em JPEG, no PNG, o que você quiser. Mas existe um original, existe a fonte e a propriedade intelectual dessa fonte. A ideia do token não fungível é você poder comercializar essa propriedade. Então, por exemplo, vocês têm... Quantos episódios tem esse podcast? 300 e poucos. 300, uau, bastante. Vocês, por exemplo, pensam que cada episódio, ele, independentemente das suas veiculações, ele tem uma forma própria de ser monetizado, ele tem seu pipeline, Sim. dentro do mercado. Então você pode comercializar um token que é correspondente a isso e faz a pessoa ganhar dividendos. Uma porcentagem disso. Exatamente. E como é que ela própria vai... Obviamente, o cara que vai pagar 60 milhões de dólares num quadro não vai gerar valor em cima de qualquer coisa que não seja a revenda, né? Porque o valor é tão alto. Mas a ideia é essa, entendeu? Que essas coisas vão gerando um mercado secundário de ativos digitais que, às vezes, pelo próprio poder especulativo disso, pela tendência... acaba sendo muito grande, entende? São coisas que vão ultrapassando. Sim, é como se tivesse um mercado de ações para propriedade intelectual. Exatamente. Entendi. É como não, é estritamente isso, considerando que as propriedades intelectuais, no caso, são digitais, ativos digitais. Que é importante porque você precisa dessa imaterialidade para você vincular a propriedade ao token, né? E no final das contas você usa um negócio chamado contrato inteligente, que não é nada mais, nada menos do que um software que está assinado e que tem uma propriedade de software que é ativado automaticamente, que diz que quem tem aquele token tem a propriedade intelectual em relação ao ativo lastreado. Só isso.
E isso bomba. Então, talvez vocês tenham aí Interessante. uma grande oportunidade de fazer token, criar um token do Flow Imagina? e botar ele eventualmente até numa exchange. Por que não? Por que não? A gente tem muita vontade disso, porque a gente gosta desse negócio de futuro também. Ah, vocês gostam de dinheiro, fala a verdade. Também, é verdade. A gente gosta de dinheiro. Mas, O Monark gosta mais de dinheiro do que eu. Verdade. Não é que eu não gosto, mas é que ele gosta mais. Tô brincando. Não, eu adoro dinheiro. Inclusive, se quiserem me dar, me deem. Mas, tipo, e a China não vai gostar muito dessa ideia, né? Talvez. A China, acho que ela não vai estar nem aí pro que você fizer, viu? Não, eu sei. Mas na China eles não desrespeitam muito a propriedade intelectual. Será que esse token consegue ser útil num ambiente chinês, por exemplo? Não, é o seguinte, ó, calma. A China, veja bem, a China, produtos chineses pirateados, ou melhor, pirataria de origem chinesa, na verdade não só chinesa, né? A pirataria asiática era um fenômeno do Ocidente, tá bom? Não vai considerar que lá na China as coisas funcionam igual. O que existe, é uma coisa muito interessante de se pensar, é que há uma tradição da cópia na China, tá? É outro assunto, totalmente diferente. Então, por exemplo, no Japão, uma diferença estética entre a China e o Japão é que no Japão a criação artística ela é muito valiosa. Enquanto na China a capacidade de você fazer uma cópia perfeita tem valor intrínseco. Então existe mesmo uma tradição disso. Se você conseguir ser um bom copista, é considerado assim algo muito elevado. E o que eu acho que é muito legal, tá? Porque eu acho que é muito difícil você copiar. Vai lá copiar a Mona Lisa idêntica pra você ver. É difícil. Difícil. Total. Mas, enfim, isso é uma questão. Outra questão é a seguinte, na China existe um projeto, na verdade no mundo todo, mas está muito avançado o projeto chamado CBDCs, que são moedas digitais de Banco Central. A proposta, até escrevi disso na minha coluna lá no UOL, é sobre... O que é isso aí? É um ativo digital, pensa no Pix, agora pensa, na verdade, em toda a estrutura bancária usando uma moeda que é digital como se fosse o Pix, entendeu? Então, isso na prática é como uma cripto do governo. Então, por exemplo, você faz todas as transações com essa moeda que não existe, ela não tem papel moeda, entendeu? Ela não tem essa outra correlação. Essa cripto é descentralizada também, no caso do governo chinês? Não, no caso do governo chinês, no momento não, tá? Entendi. Por quê? Na verdade, ela vai ser, mas ela não vai ser totalmente. É o seguinte, você tem dois tipos de estruturas de blockchain mais convencionais. Um é a moeda efetivamente descentralizada, tá? Então, por exemplo, se você pegar um Bitcoin, tá? A estrutura toda do bloco, qualquer um pode baixar o blockchain do Bitcoin inteiro. É claro que ninguém faz isso, tá bom? Porque são muitos gigas, não tem sentido. Mas, teoricamente, você pode. Outra coisa é que você tem alguns grupos, alguns nós que chamam, que são validadores específicos, que fazem o processo de validação. Então, aí é uma arquitetura fechada. A moeda de Banco Central, o CBDC chinês, ele vai ser com essa característica. Então, ele não é uma moeda totalmente descentralizada, mas ele tem nós. É como, por exemplo, a Libra do Facebook, ou na verdade o Libra do Facebook, que é essa moeda que não saiu, mas uma hora vai acabar saindo, que tem como nós algumas... Na época em que ela estava realmente em alta, tinha PayPal, tinha... Enfim, os nós ou validadores eram empresas que pagavam $10 milhões para ter esse poder de fazer isso, de fazer essa validação. Por quê? Porque na validação elas cobram taxa. Uhum. Então, na verdade, é uma transação econômica. Entendi. Mas voltando àquela questão da China, o que acontece? A China, sim, não sei se foi o que você mirou, mas você acertou uma coisa muito importante, que a China, de fato, tem uma resistência muito grande a cripto no momento, tanto que as operações de cripto estão bastante prejudicadas na China por causa dessa competição com a própria moeda estatal que na verdade, no certo sentido, ela já foi lançada, mas ela só não teve um rollout suficientemente forte. Porque eles estão com medo que essa vá ser a cripto que bombe lá e eles estão investindo numa cripto que não vai bombar tanto. É isso? Eu diria que é o contrário, tá? O tipo cripto deles sempre vai bombar totalmente. É só que eles querem que seja 100% e não 99,9%, entendeu? Entendi. Eles não querem nenhum tipo de competição. Na verdade, nenhum governo quer, tá? Toda vez que um governo lança uma moeda digital, em geral, tende a perceber um movimento, tende a haver um movimento contrário à livre transação de cripto. Então, por exemplo, se a gente for ver, até não precisa nem chegar tão longe, mas por que o mercado de cripto decresceu muito no mundo? Por causa do aumento das restrições nos Estados Unidos. Por quê? Um dos gatilhos foi a percepção de que as pessoas transacionando nesses mercados de moeda independentes, né, elas acabam, em última análise, participando menos da economia fiduciária, da economia do dinheiro, e com isso, no limite,
acabam enfraquecendo um pouco o poder do Banco Central, do Fed, no caso dos Estados Unidos, de controlar a economia. Mas foi para isso que ele foi criado, né? Oi? O Bitcoin não foi criado meio que para isso? Exatamente, foi criado para isso. Você falou tudo. Então, o paper original lá, o artigo original do Satoshi, fala exatamente disso, tá? De como uma moeda digital é capaz de se contrapor a todo um sistema, toda uma maneira do Estado controlar a economia. Por isso que tem um componente muito ideológico, eu diria até, no certo sentido, um pouco ingênuo, tá? No sentido legal da coisa, assim, tem sonhador, sabe? Acho que é mais a palavra, né? Que vem dessas comunidades de cypherpunks. Engraçado esse nome, né? Cypherpunks não é cyberpunk, tá? Não tem quase nada a ver. Cypherpunks são pessoas ligadas a cipher, que é códigos, são quebradores de código. São pessoas que são hackers e são pessoas, sobretudo, muito ligadas à criptografia. Então, meu sócio lá na WeMind, o Oda, por exemplo, ele é um gênio da criptografia, assim, um gênio absoluto. Ele gosta, ele tem esse hobby. Lá, 20 anos atrás, ele já tinha. E por causa dele eu conheci pessoas que têm isso. Então elas são matemáticos, muitas vezes físicos, etc. Tal. Gente ligada a como é que você gera códigos e como é que você quebra códigos. Enfim, não necessariamente de maneira ilegal, não tem nada a ver, tá? Sim. Mas é uma comunidade que sonha muito, acredita muito nessas alternativas à economia tradicional. Eu gosto dessa ideia também. Eu gosto, acho bonita, mas Você é descrente. Eu vim para um mundo inoculado com um ceticismo brutal, tá? Então, nem por um minuto... quando o Bitcoin é $60 mil agora, eu posso dizer que ele é um bom investimento especulativo. Nada além disso, tá? Eu confesso que eu fico com medo também. Mas por que você é pessimista nesse sentido? Você acha que os governos eles nunca vão ceder esse poder e se tiver que ser na força, eles vão fazer algo à força no futuro? Exatamente. Você falou tudo, Monark. Exata e puramente isso, tá bom? Porque tem uma questão de fundo e eu tô torcendo pro Luciano, o CEO do Rizon, não ouvir esse podcast. Mas tem uma questão que é a seguinte. No limite, a possibilidade de evasão fiscal é maior quando você está trabalhando com cripto, tá? Então, não está no melhor interesse do Estado que existam várias moedas autônomas. Esse é o grande ponto. Essa é a primeira coisa. A segunda questão é a seguinte. Boa parte das transações são transações internacionais. E, por exemplo, existe todo um protocolo de transações internacionais, por exemplo, que é o SWIFT, tá? Que é de fazer... Que é tipo TED. Tô ligado. Você já viu? Você já fez? Você já mandou dinheiro pros outros? Não, mas no YouTube, quando você tem que resgatar o dinheiro que eles mandam pra você, tem que ter o código SWIFT. Então você já viu o tamanho da quantidade de imposto? Não, é um absurdo. E o câmbio, eles metem uma faca também. Exatamente. A graça da brincadeira, né? Onde que o banco ganha? Até... Bancos, se vocês estiverem me ouvindo, não cancelem nossos contratos. Mas a verdade é a verdade, né? Boa parte da jogada está no câmbio, tá? Os câmbios são extremamente desfavoráveis e tal. Uhum. Então, o que acontece? Quando você tem essa possibilidade de fazer transações transnacionais com uma moeda de conversão imediata, de uso universal, você quebra um pouco com esse tipo de sistema que assim, a gente fala, pô, então, ótimo, né? Quebra uma coisa que ela própria nos quebra. Isso é verdade por um lado, mas quando você olha por um outro ângulo, não é só assim, tá? Então, por exemplo, pensa num país que está... num governo que adotou políticas que são muito ruins para a sua própria população. E, em função disso, está sendo sufocado por medidas retaliatórias de caráter internacional e tal, entende? Estruturas como essa permitem evasão de divisas e aí quebram com embargos e com outras medidas de sentido geopolítico que muitas vezes são negativas, a maior parte das vezes elas são negativas e ponto final, mas outras vezes não, outras vezes são importantes mesmo, tá? Então como é que vocês sufocam um país que está Coreia do Norte. oprimindo a sua população? Uma das maneiras mais eficientes hoje em dia, talvez, na verdade a mais eficiente é o embargo econômico. Agora, se você tem essa possibilidade de fazer a transação através de cripto no mundo inteiro, aí você quebrou com o embargo. Uhum. Então, na verdade, não é um jogo tão trivial, bem contra o mal, qualquer bobagem dessa. É o jogo mais importante de escala de poder, né? É quem está dominando o mundo. Só que eu não gosto muito dos caras que estão dominando atualmente. Eu prefiro o time Bitcoin, na real. Tá ligado? E eu entendo, eles vão usar a força caso eles tipo sejam... Silk Road? O Silk Road é um negócio da China, né? Não. Tá. Não esse Silk Road. Eu lembrei o Silk Road. Entendeu? Onde compra drogas e outras coisas. Entendeu? Não sempre, tá bom? Então, não sempre. Mas essas coisas vão sempre existir, né? Sim, mas é óbvio que cripto ajuda esse tipo de mercado negro. Tem um lado bom, tem um lado
ruim. Sim. Como quase tudo, tá bom? Tem coisas que só tem lado ruim. Que só tem lado bom ainda não vi. Mas você acha que o Verdade. Estado é forte o suficiente para impedir uma revolução social? Porque se... Sim. Não, que tipo de revolução social? Baseada em cripto? É. Não tenho dúvida. Claro que é. Como ele faria, assim? Você já está fazendo. Como é que faz? A SEC diz, por exemplo, que para você comprar... Hoje a grande tendência em criptoativos é você tokenizar alguma coisa, tá? Então, por exemplo, você faz um fundo de imóveis e você lança uma cripto que dá direito a esses imóveis. Por exemplo, o token não fungível que eu estou falando para vocês. Uhum. Tokenize os seus podcasts e veja, sei lá, quanto que faz um podcast? 100, 200 pau por mês? Faz isso virar 200 milhões, entendeu? Uhum. Agora, como é que você faz isso? Você faz isso lançando essa cripto no Brasil? Não faz. Por quê? Porque a lei brasileira não deixa. Você faz lançando ela nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, a lei diz que você, para comprar uma cripto que tem um ativo por trás, tá? Então ela é um security token, você precisa ser um investidor acreditado, que quer dizer que você tem $1 milhão na sua conta para investir. Quantas são as pessoas que têm $1 milhão para investir? Não é um patrimônio de $1 milhão. Cara, é pouca gente, sim, entendeu? Sim. Então, no final das contas, você não vende. É por isso que o mercado mingou. Então, você vai montar isso daí em Luxemburgo, você vai montar isso... Tem alguns países pequenininhos na América Central que mais ou menos permitem, não dá tão certo, mas Luxemburgo é um lugar bom para fazer isso. A Suíça, dentro de determinadas condições, é possível. E assim vai. O que significa que o seu mercado ele é muito mais restrito, entende? Não é um negócio assim tão trivial. Não tem nada de proibido, mas é importante perceber que, de fato, é uma limitação fundamental. Eles vão burocratizar as moedas. Já está burocratizado. 100%. Pelo contrário, o movimento agora nos Estados Unidos é de uma suave e contínua desburocratização baseada nas novas políticas da SEC, porque mudou o presidente da SEC, agora esqueci o nome dela agora, mas é uma pessoa um pouco mais simpática a criptomoedas. Então, talvez mude um pouquinho, mas é pouca coisa, entendeu? Não é um negócio que assim qualquer um faz. Bom, vamos ter que ver o futuro aí pra ver quem vai ganhar essa. Eu torço pro time Bitcoin porque eu acho que é o time liberdade da parada. Então aí eu torço porque